Opa, passando para te ajudar com outra questão a respeito das nossas questões relacionadas aí à prova 2 discursiva, que caiu aí na prova de tributação, né, do pessoal da área de tributação. Vamos ver lá? Vai na telinha para a gente ver então. Olha só. Essa questão foi a questão número 4. Ó. Determinado contribuinte do ICMS com sede no estado de Minas Gerais, detentor de saldos credores do respectivo imposto acumulados desde a edição da Lei Complementar 87/96, em razão de operações de exportações, foi autuado pela fiscalização mineira sob entendimento de ser inválida a operação de transferência desses saldos credores de ICMS acumulados a outro estabelecimento seu situado no mesmo estado, tendo em vista a ausência de lei estadual disciplinando a hipótese objeto do auto de infração em questão. Veja, isso é uma situação hipotética, eu não estou na questão de legislação, estou na questão de direito tributário. Então ele perguntou isso, tudo bem? Procedeu o fisco corretamente ao lavrar o auto de infração? Justifique com base na legislação tributária e na jurisprudência pertinente. Aí a segunda pergunta. A manutenção de créditos ao exportador é benefício fiscal? Então essa segunda pergunta tem mais duas perguntas. É benefício fiscal manter créditos? Sim ou não? Precisa ser regulado através do CONFAS? Sim ou não? Tudo bem? Então, muito interessante a questão. Ela é uma questão que é adaptada de uma questão GV. O gabarito que você vai ver agora também é adaptado da GV. Só alegria, questão oficial na lata e ainda com, desculpa o termo, né, um rebuscado de detalhes para poder dar uma ferradinha em vocês. Mas por quê? Porque para a gente chegar no nível de prova. A gente quer chegar onde? No nível de prova. Prova. Você entendeu? Vamos lá, pensa junto. E aí, professor, essa situação não tem na lei estadual e o cara se pegou os saldos credores acumulados, ele é um exportador e aí meteu bronca e mandou para um outro estabelecimento dele. Ó. Vamos lá, o que fala a nossa banca FGV juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Segundo o artigo 25, parágrafo 1º da Lei Candir, ele é expresso ao conferir ao contribuinte detentor de saldos credores de ICMS acumulados desde a edição da Lei Complementar, em razão de operações de exportação, a faculdade de aproveitá-los mediante a transferência a qualquer estabelecimento seu no mesmo estado, inciso 1, se houver saldo remanescente, mediante a transferência a outro contribuinte do mesmo estado, inciso 2, utilizando-se nessa segunda hipótese de um documento expedido pela Fazenda reconhecendo a existência do crédito. Trata-se, segundo o entendimento do STJ, de uma norma de eficácia plena, que é muito interessante, né? Porque aqui você já colocaria aqui o direito constitucional em ação, que dispensa a regulamentação da lei estadual. A lei estadual somente seria obrigatória para a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Candir. Isso não é dado ao legislador estadual qualquer vedação, então, ao aproveitamento desses créditos, sob pena de se violar a não cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em benefício do contribuinte dentro do Estado. Bom, vamos continuar. Ademais, aí ele fala um termo muito interessante. Lá na Constituição Federal, se você citasse isso aqui, era ponto certo na prova. O artigo 155, parágrafo 2º, que é o que fala do ICMS, inciso número 10, fala das não incidências, a linha A, que são as imunidades no final das contas, da Constituição Federativa da República do Brasil. Olha como é que a Fundação Getúlio Vargas chama a Constituição. Que tal você repetir ela, né? Que tal você repetir a GV, né? Ó, fiz um negócio, tirei do lugar. Ó, que tal repetir a GV? Aqui, ó, que legal, ó. Constituição Federativa da República do Brasil. Dispõe que nas operações de exportação será ao contribuinte assegurada a manutenção e aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, o que resulta em eficácia, plena eficácia do direito ao aproveitamento do crédito por força da aplicação do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Constituição Federal da República Brasileira. Bom, aí ele fala assim, ó. E a última pergunta, aqui você respondeu a primeira, né? E a segunda, que tem 2 itens. Entende-se que a manutenção do crédito é benefício fiscal, uma vez que tais créditos de ICMS podem ser utilizados para reduzir o valor do imposto devido em operações futuras. Isto posto, a manutenção do crédito, apesar de não participar da lista do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da Federação, Constituição Federal da República do Brasil e do artigo 1º da Lei Complementar 24/75, necessitaria de prévio convênio do CONFAS. Para o caso previsto, eu acrescento, ó, tal convênio não é necessário, pois a manutenção do crédito ao exportador é garantida na Constituição Federal. Vamos botar aqui conforme está lá na GV, nessa parte aqui depois fui eu que acrescentei, conforme dispositivo supracitado. Que dispositivo supracitado eu estou falando? Estou falando desse aqui, ó.
155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Tudo bem? Então, primeira coisa aqui nessa situação toda, jeitão da banca, muita jurisprudência. Eu fiz aí um material para vocês de direito tributário, né, na FGV, as últimas provas, 146 provas, são mais que 145, o material já tem 146 provas da GV discursivas de direito tributário, onde a gente vê literalmente que 1/3 dessas provas cai jurisprudência, 1/3 das provas discursivas da GV cai jurisprudência. E isso não é só em direito tributário, eu tenho reparado em outros direitos, a gente vai fazer outras apostilas aí para vocês. Mas, de qualquer forma, é para você poder entender, né? Poder entender como que funciona a nossa banca Fundação Getúlio Vargas. Outra coisa interessante, cita os dispositivos constitucionais, se você os conhecer, pelo menos cita lá o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, se você não souber o inciso nem a linha, pelo menos 155, parágrafo 2º, que fala a respeito do ICMS, você já ajudaria você mesmo a receber uma boa parte dos pontos da questão. Outra coisa, separe em parágrafos, arrume a sua resposta de forma a responder. Veja que eu fiquei com 2 parágrafos iniciais referentes à primeira resposta, né? Não, meio que uma introdução. Aí eu usei 2 parágrafos para a primeira resposta e 1 parágrafo para a última resposta. Parágrafos maiores, dividi então a questão de 30 linhas, lá em 7 a 8 linhas por resposta. Legal, fiz uma coisa equilibrada. Creio que a gente poderia ganhar bons pontos aqui na questão. Eu acho que toda vez que a gente comenta alguma coisinha aqui, você aprende mais um pouco, né? Entra logo na turma, tem gente que não entrou. Então entra aí, meu querido, porque você está correndo atrás se você não entrar na turma, porque eu vou botar essa turma para poder correr na frente. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.